Enquanto muita gente ainda está perguntando se o ChatGPT Ads vai existir, eu já vou começar a rodar as campanhas. Neste vídeo, eu vou explicar como essa nova plataforma funciona, como é a estrutura de uma campanha, o que muda em relação ao Google Ads e, principalmente, o que eu encontrei quando coloquei tudo isso para rodar de verdade. Nós vamos passar pela criação da campanha, pelos grupos de anúncios, pelos anúncios, pela instalação do pixel e até pela possibilidade de conectar o Codex à conta por meio da API. E o mais importante, eu também vou mostrar alguns pontos que podem confundir bastante no começo. Também vamos falar sobre o investimento mínimo, sobre o que está faltando e, para o meu segmento, o maior gargalo dessa operação. Então este não é um vídeo baseado apenas em documentação ou em uma apresentação da plataforma. Eu já criei as campanhas e agora estou acompanhando o que acontece na prática. Antes de começar, é importante alinhar uma coisa. As campanhas começaram a rodar agora. Portanto, eu ainda não tenho volume suficiente para dar um veredito sobre custo por clique, qualidade dos leads ou retorno sobre o investimento. O objetivo deste primeiro vídeo é mostrar a estrutura, as configurações, as primeiras dificuldades e alguns detalhes que eu gostaria de ter encontrado explicados de uma maneira mais simples quando comecei. Depois, com mais dados, nós podemos fazer uma segunda análise, falando de impressões, cliques, custos e conversões. Para mim, a primeira grande mudança está na maneira de pensar a entrega do anúncio. Eu comecei no Google Ads, ou melhor, no Google AdWords, em 2008. Então a lógica de palavra-chave está praticamente impregnada na minha cabeça. Durante muitos anos, nós aprendemos a pensar da seguinte forma: qual palavra a pessoa vai pesquisar, qual é a intenção por trás dessa palavra e qual anúncio deve aparecer para aquela busca. No ChatGPT Ads, essa transição vai ser um pouco difícil, porque aqui nós não estamos falando de palavra-chave da mesma maneira. Estamos falando de contexto. O anúncio precisa fazer sentido dentro do assunto e da necessidade que estão sendo tratados naquela conversa. Isso muda bastante a forma de planejar. Em vez de montar apenas uma lista de termos, precisamos pensar nas situações em que o nosso produto ou serviço realmente pode ajudar. Qual problema essa pessoa está tentando resolver? Em que tipo de conversa a nossa solução seria relevante? Quais sinais indicam que aquele é um bom momento para apresentar o anúncio? E eu estou explicando essa mudança agora por um motivo. Antes de estruturar a campanha, você vai precisar pensar nesses contextos, porque eles entram no grupo de anúncios. A documentação chama o campo de Context_Hints, dicas de contexto. Segundo a OpenAI, são descrições livres sobre a audiência ou sobre as situações em que o anúncio pode ser útil. O anunciante pode informar tanto descrições quanto palavras, e esses elementos ajudam o sistema a decidir quando apresentar o anúncio. A OpenAI não diz que essas palavras funcionam como correspondência exata, ampla ou de frase, como no Google Ads. Também não garante que uma determinada expressão fará o anúncio aparecer. Elas são sinais semânticos para orientar a entrega. No Google Ads, nós pensamos naquilo que a pessoa vai digitar e nos tipos de correspondência daquela busca. No ChatGPT Ads, essas palavras e descrições funcionam como sinais para indicar em quais situações o produto ou serviço pode ser útil. Portanto, eu não estou comprando simplesmente a palavra tráfego pago. Estou tentando explicar para o ChatGPT em qual conversa, diante de qual problema e em qual momento a minha solução deveria ser considerada. Em vez de criar somente um contexto genérico como marketing digital, podemos descrever situações mais específicas. Empresa investindo em anúncios, mas sem gerar leads. Gestor procurando uma agência para administrar campanhas. Empresa procurando melhorar a conversão da landing page. A palavra-chave descreve o que a pessoa procura. O contexto procura entender o problema que ela está tentando resolver. A estrutura geral é relativamente familiar. Nós temos a campanha, dentro dela os grupos de anúncios e dentro de cada grupo os anúncios. Na campanha ficam as configurações mais gerais, como o nome, o orçamento, o período de veiculação e a localização em que os anúncios podem ser entregues. Depois vem os grupos de anúncios. É nessa etapa que entram os contextos. A própria API chama esses elementos de dicas de contexto, descrições livres relacionadas à audiência ou ao tipo de situação em que o anúncio pode aparecer. Portanto, o grupo de anúncios não deveria ser criado apenas para organizar peças diferentes. Ele representa uma linha de contexto. Se eu tiver públicos, problemas ou situações muito diferentes, a tendência é separar isso em grupos diferentes, para que cada grupo tenha anúncios coerentes com aquele contexto. Por último, vem os anúncios propriamente ditos. Neles, configuramos elementos como título, texto, imagem e URL de destino. Depois da criação, o anúncio passa por uma análise e recebe um status de aprovação. Na criação da campanha, uma das primeiras coisas que chamou a minha atenção foi o orçamento. Na minha conta, a plataforma apresentou um investimento mínimo de R$ 40 por dia de campanha. Pesado para quem está testando. Eu estou destacando "na minha conta"
porque valores mínimos e condições podem mudar conforme a fase da plataforma, a moeda ou a própria conta do anunciante. Mas para quem quer apenas fazer um teste inicial, esse é um número importante. Dependendo do período escolhido, o orçamento já começa a ganhar um tamanho considerável. Depois, nós definimos as configurações gerais da campanha e partimos para o grupo de anúncios. E aqui entra aquela mudança de mentalidade que eu comentei. Em vez de começar por uma grande lista de palavras-chave, precisamos descrever os contextos em que aquela oferta faz sentido. Com o grupo criado, chegamos aos anúncios. Aqui a lógica já é mais conhecida. Temos um título, um texto curto, uma imagem e a URL para onde o usuário será enviado. Mesmo assim, a mensagem precisa continuar conectada ao contexto do grupo. Não adianta definir uma situação muito específica e depois utilizar um anúncio genérico, que poderia aparecer em qualquer conversa. O contexto, o texto do anúncio e a página de destino precisam contar a mesma história. Foi nessa etapa que eu encontrei uma situação que pode confundir muita gente. A plataforma mostrou a seguinte mensagem: a verificação da conta precisa ser aprovada antes de usar uma URL de anúncio diferente. Ao ler isso, a primeira interpretação é que existe algum problema com a URL escolhida ou que ela é diferente da URL cadastrada na conta. Naturalmente, você começa a revisar o endereço, o domínio e os parâmetros da página. Só que no meu caso, o problema não tinha relação nenhuma com uma URL diferente. O que realmente estava faltando era a aprovação da verificação da conta. Depois que essa etapa foi resolvida, o processo continuou normalmente. Então fica a dica: se essa mensagem aparecer para você, antes de começar a trocar URLs ou alterar a campanha inteira, confirme o status da verificação da conta. Depois da criação dos anúncios, nós precisamos falar de mensuração. O ChatGPT Ads possui um pixel de medição. Ele serve para registrar no site os eventos que acontecem depois que alguém clica em um anúncio. Como eu já tinha o Google Tag Manager configurado, essa etapa foi tranquila. Eu consegui colocar o pixel pelo Tag Manager e organizar o disparo dos eventos sem precisar alterar manualmente todas as páginas do site. Mas instalar o código não é o final do trabalho. Precisamos testar se a tag carregou, se o evento realmente foi enviado e se ele aparece corretamente na plataforma. Também é importante identificar as URLs dos anúncios com parâmetros de campanha. Por exemplo, podemos utilizar parâmetros UTM para diferenciar o tráfego pago do ChatGPT de um acesso que veio de uma resposta normal dentro da ferramenta. Sem essa identificação, o Analytics pode mostrar que a visita veio do ChatGPT, mas não necessariamente consegue dizer qual campanha, grupo ou anúncio trouxe aquele usuário. Outro ponto muito interessante é que o ChatGPT Ads possui uma API para anunciantes, e essa API utiliza uma chave de acesso vinculada à conta de anúncios. Mas é importante entender a diferença. A chave da API não é um NCP. A chave é a credencial que autoriza um sistema a conversar com a conta. O MCP, um conector ou uma aplicação própria seria a ponte que utiliza essa credencial para executar as ações. E sim, se você está pensando em conectar o seu Codex às campanhas, isso é possível. Com a integração correta, o Codex pode consultar campanhas, criar estruturas, montar grupos de anúncios, criar anúncios, verificar métricas e até pausar ou ativar elementos da conta. Isso não acontece apenas por entregar a chave e esperar que tudo funcione automaticamente. Primeiro precisamos criar uma integração segura que apresente as funções da API ao Codex. Mas depois que essa ponte estiver pronta, uma parte importante da operação pode ser automatizada. Por exemplo, o Codex pode consultar o desempenho, comparar anúncios, identificar grupos que estão gastando sem gerar resultado e preparar alterações para a campanha. E aqui existe um cuidado fundamental. Essa chave não deve aparecer no vídeo, em uma captura de tela, em um arquivo público ou em um repositório. Ela dá acesso à conta de anúncios e precisa ser tratada como uma senha. Durante a configuração, uma coisa que eu senti falta foi a possibilidade de escolher dias da semana e horários específicos para a campanha rodar. Eu encontrei a configuração de início e término da campanha, mas não encontrei uma programação recorrente como estamos acostumados a utilizar em outras plataformas. Por exemplo, anunciar apenas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Pelo menos neste momento, eu não consegui fazer essa configuração diretamente pela interface. Com a API, existe a possibilidade de criar uma automação para pausar e ativar campanhas em determinados horários, mas isso seria uma solução construída por fora, e não uma configuração nativa simples dentro da campanha. É um recurso que eu gostaria de ver disponível, principalmente para empresas que dependem de atendimento comercial em horário definido. Até aqui, a minha primeira impressão é que a plataforma tem uma proposta muito interessante, mas ainda exige uma mudança de mentalidade. Para quem vem do Google Ads, o desafio não é apenas aprender onde ficam os botões. O principal desafio é deixar de pensar primeiro em palavra-chave e começar a estruturar contextos. Ao mesmo tempo, a operação ainda apresenta alguns pontos que podem gerar dúvida.
a mensagem de verificação pouco clara, a ausência de uma programação simples por dias e horários e a necessidade de organizar melhor a identificação do tráfego fora da plataforma. Por outro lado, a instalação do Pixel pelo Tag Manager foi tranquila, a estrutura de campanha, grupo e anúncio é compreensível e a existência da API abre possibilidades muito interessantes de automação. Então, qual é a minha conclusão neste primeiro momento? Ainda é cedo para dizer se o ChatGPT Ads vai entregar cliques baratos, leads qualificados ou um retorno melhor do que Google e Meta. Eu não quero transformar poucos dias e poucas sessões em uma conclusão definitiva. O que eu posso dizer é que existe uma oportunidade diferente, alcançar a pessoa dentro de um contexto em que ela está tentando entender ou resolver alguma coisa. Se a plataforma conseguir fazer essa relação de maneira precisa, o anúncio pode aparecer em um momento muito relevante. Mas eu também vejo um grande gargalo na operação atual. Pelo menos neste momento, os anúncios não aparecem para quem utiliza o ChatGPT Plus, e isso pode limitar bastante o resultado no meu caso, porque provavelmente uma parcela relevante do meu público, profissionais, gestores e pessoas que já utilizam inteligência artificial no trabalho, assinam o Plus. Ou seja, existe a possibilidade de os anúncios não alcançarem justamente uma das parcelas mais qualificadas do público que eu gostaria de atingir. É claro que essa distribuição pode mudar conforme a plataforma evoluir, mas, neste primeiro momento, eu considero essa limitação um dos principais gargalos da operação. A propósito, você provavelmente já viu notícias de que o modo de conversa do ChatGPT está ficando cada vez mais acessível, e até gratuito. Talvez agora fique mais fácil entender parte do modelo de negócio por trás disso. Existe aquela frase muito conhecida: quando você não paga pelo produto, você é o produto. Por enquanto, as campanhas continuam rodando. Eu vou acompanhar impressões, cliques, custo, qualidade do tráfego e, principalmente, conversões. Quando tivermos volume suficiente, a próxima etapa será sair da configuração e analisar os resultados reais.